Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa sexta lição da faixa etária de adultos, onde estamos estudando hoje sobre a justiça de Deus. Nosso texto base aqui, o texto áureo, está em Salmos 18, versículo de número 26. Com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Estamos estudando hoje. A presente lição está fundamentada em três tópicos principais. No primeiro, vai estar identificando o juízo divino exposto pelo profeta. No segundo, mostra um tipo de petição que Deus não atende. E, finalmente, o terceiro diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. À luz desses tópicos, a presente lição desenvolve o tema da retribuição divina ao pecado. Observe o detalhe. Retribuição divina ao pecado. Não dá para continuar pecando, para viver pecando, ignorando os mandamentos, ignorando a vontade, ignorando o propósito do Todo-Poderoso, sem que venha a retribuição da parte dos céus. A nossa verdade prática diz que os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Cada um será responsabilizado pelos seus atos, cada um será responsabilizado pelos seus feitos. Vamos à nossa leitura bíblica. Nossa leitura bíblica em classe, que está aqui em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. E ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Quer dizer, o texto está deixando bem claro que se uma terra pecar contra Deus, gravemente se rebelando, Deus pode enviar, como uma ação da sua justiça, esses agentes, esses agentes do seu juízo como punição ao pecado. Então o texto fica muito bem claro, deixa claro para a gente que Deus
é justo e a sua justiça exige uma punição à prática do pecado. Nosso comentário e introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, que está aqui no capítulo 14, do 12 ao 21, como lemos agora há pouco. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece, né? A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. O que podemos depreender daqui? Ora, veja bem, se o juízo de Deus, os agentes do juízo de Deus, são enviados sobre uma nação que pecar contra ele se rebelando, o texto dá a entender que o mesmo acontece com aqueles que são também considerados nação do Senhor. Veja bem, trazendo para o individual ou trazendo para a atualidade. Se uma pessoa que vive na prática do pecado, ela não teme a Deus, ela não serve a Deus, digamos assim, em outras palavras, ela não é cristã. Se o juízo de Deus vem sobre essa pessoa por causa da sua prática pecaminosa, o cristão que conhece a verdade, que louva a Deus, que ora, que lê Bíblia, ele não pode imaginar que ele, porque é cristão e se sente filho de Deus, ele não pode imaginar que pode ou que tem direito de viver pecando. Porque assim como o juízo vem sobre o não crente, ele pode vir sim e vem mesmo sobre o crente também. Ou seja, se a pecaminosidade é punida dentre aquele que é considerado ímpio, se o justo pecar, ele também será cobrado pelo Senhor. A sua justiça não, que ele praticou até aquele dia, não o protegerá do juízo, porque ele agora passou a praticar iniquidade. Então é dentro desse contexto que esse início de lição já traz para a gente, mostrando a responsabilidade humana diante de Deus, que deve ser do início até o final das nossas vidas. Agora nós temos o primeiro tópico, que fala sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado. Primeiro subtópico, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Entende? Deus não se ira sem que haja um motivo, sem que haja uma causa justa para isso. Nele derrama o seu juízo, sua ira, sem que ele primeiramente avise. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Deus não... Por que isso acontece? Porque Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Jeremias, vamos ver Jeremias aqui, capítulo 3. Jeremias 3, verso de número 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Veja que Deus está convidando os filhos rebeldes à conversão. Esse é o objetivo de Deus. Deus nunca tem prazer de punir porque eu quero punir e ponto final, acabou. Não.
né? O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Quando nós lemos o livro escrito ali, o livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, a gente vê isso. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Deus já havia falado de diversas formas pelos profetas, convidando o povo ao arrependimento, mas não surtiu efeito, os corações não se voltaram para Deus. A vontade de Deus é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda ou quem não aceita, quem não quer ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e também de santidade. O nosso segundo subtópico, a primeira parte do oráculo. No primeiro tópico a gente viu aqui a necessidade de arrependimento. Continua sendo a mesma coisa hoje. O homem precisa se arrepender. A expressão que está escrita, quando uma terra pecar contra mim, pode se explicar a qualquer povo e pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que é aquele desobediente que se recusa a ouvir a palavra de Deus, os alertas do Senhor. Deus pode tornar instável no sustento de pão, como aparece aqui em alguns versículos. E como isso é feito? A palavra profética esclarece: com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Isso aparece em vários textos da Bíblia. Jeremias 5, 24, 14, 22, Deuteronômio 32, versículo 2 e Amós 4, versos 7 e 8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. E isso era uma prática de iniquidade terrível. A seca era um sinal visível do castigo divino, conforme aparece em Jeremias 12, verso 4. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. Quer dizer, quando estoura uma guerra, não é somente a troca de tiros que vai levar as pessoas à morte, ao sofrimento. Mas, em decorrência disso, ocorre também a fome. Porque se um país está em guerra com outro, esse país que está sendo atacado, que está sendo ali demolidas suas estruturas, a circulação normal, a produção de grãos, ela é comprometida e junto a isso vem a fome. E outra coisa ocorre também, a peste. A fome é uma referência à escassez de alimentos provocada pela destruição da produção agropecuária, agrícola, e a peste é resultado também da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha, muita contaminação, tanto principalmente hoje, nos dias atuais, pelas armas modernas, como também pelas infecções, enfim, é um caos. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época, porque nenhuma nação em nenhuma época tem o direito de desafiar, de se rebelar, de se tornar um desobediente, quanto mais contra o Deus Todo-Poderoso. A responsabilidade humana é reconhecê-lo em seus caminhos e temer diante da sua palavra.
Segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Vamos ver alguns exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos ali em Sodoma. Gênesis 18, versículo 32. Como não foi encontrado esses justos, então Sodoma foi destruída. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. O pessoal se rebelava, Moisés intercedia, convocava ali o Arão e vinha com o incensário, se prostrava diante de Deus, pedia misericórdia e tal. Nos casos também de Samuel, enfim. E por muitas vezes Deus findou atendendo a petição desses homens. O que mostra-nos a palavra de Deus, que Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Veja que em muitos momentos, houve a intercessão e Deus ouviu e teve compaixão e misericórdia e atraiu os pecadores a si através do arrependimento. Então, inspirados nessas experiências dos homens de Deus, hoje oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Segundo subtópico, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno, não tinha como voltar. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Quer dizer, o que essa palavra mostra para a gente? Essa palavra mostra para a gente que uma coisa é você pecar e se arrepender, outra coisa é você viver deliberadamente no pecado. Porque se o homem escolher, decidir viver deliberadamente no pecado, então pode chegar a esse ponto. Que ponto, pastor? Pode chegar ao ponto de não haver mais remédio. Entende? Porque o pecado é algo que endurece o coração do ser humano. É muito delicado isso. Terceiro, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso encontramos em Tiago, capítulo 5, verso 16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João, capítulo 5, verso 16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus, ou seja, renega, renuncia o seu Deus. Aí não há mais solução. Hebreus 10, 28 e 29. Muito perigoso. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A gente está falando de uma pecaminosidade em que a pessoa vive pecando e ele chega a um ponto em que ele não se importa com Deus. Entende? Tô nem aí, olha, para mim tanto faz. Entende? Ele chega a um limite um ponto que não tem volta.
A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Vamos ao terceiro tópico, para a gente finalizar esta lição de hoje, que fala sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel, ele refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. E isso é um grande engano, um grande equívoco. Primeiro tópico, subtópico. Por que o povo rejeitou os profetas? Vamos ver isso aqui. A geração dos profetas, Jeremias e Ezequiel, conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Relato esse que nos mostra, como já lemos, que se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, porque destruiria Jerusalém com um número maior de justos. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. E hoje tem muita gente pecando, não porque meu pai é o pastor, porque minha mãe é missionária, porque meu tio é um homem de Deus, tudo que pede Deus faz, Deus manda. E aí a pessoa se acha no direito de viver a vidinha medíocre que ele acha que tem direito. Uma vida de devassidão. Mas o exemplo bíblico está mostrando para nós que não existe essa proteção, essa escora em outras pessoas. Por que não, pastor? Porque a responsabilidade é pessoal. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. O justo estará diante de Deus com a sua justiça. Se eu pratiquei iniquidade, estarei prestando contas ali pela minha iniquidade. Então, não dá para ninguém imaginar que, por causa que o meu parente está lá numa posição privilegiada diante de Deus, aproveitando a graça do Senhor, que Deus vai me poupar por causa dele e tal. Isso é delicado, Então essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Não vai vir não, porque tem justo entre nós. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Veja que nem os seus filhos, porque os seus filhos precisariam ser justos como eles. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual. O Senhor está dizendo, diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor, que se esses 3 homens estivessem no meio, por exemplo, de Jerusalém, na época daquelas abominações, só eles se livrariam, nem seus filhos. Segundo subtópico, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justo, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Veja bem, o que a lição está querendo dizer agora? O seguinte, olha, o pai serve ao Senhor, o filho não serve, o filho vive do seu jeito. A justiça do pai não vai servir para o filho. Ele dará conta de si mesmo. E aí o texto diz que somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores. Mas mesmo assim, mesmo a justiça de Cristo sendo extensiva, quer dizer, servindo para outras pessoas, mesmo assim só serve para quem crê. Não é porque Jesus morreu na cruz que teremos uma salvação universal. Serão salvos, sim, mas todo aquele que crê.
E todo aquele que crê tem responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus. O profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamento sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Dan, não é como Daniel, usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes. E eu, particularmente, também acho até mesmo desnecessário. Isso. O que é desnecessário? Entrar nessa discussão, entende? Não há necessidade de entrar nisso. Insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações, variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Entende? Então, não adianta querer discutir, não, é Daniel da Bíblia, não é? Não, fica claro, é evidente que é. Por que fica claro e é evidente que é? Porque são colocados aqui, por exemplo, Noé, o exemplo bíblico de Noé. Noé andava com Deus. Jó, o próprio Deus fala a respeito de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E aí, por que não ser o Daniel que aparece na Bíblia? Se o exemplo de Daniel é semelhante, é idêntico, né? A fidelidade é idêntica à fidelidade, por exemplo, de Jó. Então não importa se é jovem, se não é jovem, o importante é que realmente há um exemplo de fidelidade. Vamos para a nossa conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. O fato é que, se vivermos pecando, haverá retribuição. É inevitável. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. A justiça que justifica o pecador é uma coisa. A justiça que estamos falando agora nesta lição é aquela que pune aquele que vive na prática do pecado. Entende? Hoje somos justificados pela justiça de Cristo. Mas se nós pisarmos o Senhor Jesus novamente, vivendo uma vida devassa, e se fizermos agravo ao Espírito da graça de Deus, então essa mesma justiça que está descrita aqui em Ezequiel, a justiça de Deus, aquela que não tolera o pecado jamais, ela vai recair sobre o homem pecador, e ele vai prestar contas a Deus pela sua vida devassa. Então é melhor abraçar a Cristo pela fé, temor e obediência, para que a justiça de Cristo seja concedida a nós e sejamos aos olhos de Deus vistos como justos por andarmos lado a lado com seu Filho Jesus. Deus abençoe os amados. Até a próxima lição em nome de Jesus.